a guerra de Gog e Magog é a sexta trombeta. A sexta trombeta, trombeta número 6, é do anticristo. Só que para acontecer isso aqui, você tem que ter primeiro o confronto entre as nações. E agora esse grupo, ele vai se levantar contra Israel. Aí quem vem agora? Então, olha, o que os profetas falaram? Os profetas falaram que nações vão se reunir contra Israel. Beleza. Agora, quando? Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. E como o senhor sente também que os judeus procuram muito saber sobre os fins dos tempos? É um lado forte, igual também é nos cristãos aqui? Na realidade, assim, dentro do povo judeu existem aqueles que são mais inclinados à religiosidade, né? Sim. Existe aquele que é laico, aquele que não é religioso. Então, assim, quem vai se interessar realmente pelo tema, né, é mais os religiosos, né? Mais aquele que está envolvido de alguma forma com a espiritualidade, né? Com Bíblia, com o estudo da Torá, Talmud. E esse que está mais preocupado, né, com a vida espiritual, ele acaba se preocupando também com o que está acontecendo no mundo e, é claro, né, com todo o contexto profético. Até porque é muito interessante a gente abordar esse tema sobre o povo judeu, né? E aí, é claro, quando a gente fala o povo judeu, a gente está falando de toda a coletividade do povo judeu, né? Então, assim, e dentro dessa coletividade você vai ter judeus ultra-ortodoxos, ortodoxos, conservativos, você vai ter judeus reformistas, judeus liberais, judeus mais só no contexto mais político sionista, né? E, claro, que tem a vertente judaico-messiânica, né? Que, embora não é muito considerado como um movimento judaico pelos tradicionais, por conta do nome de Yeshua, por conta do nome de Jesus, mas é uma vertente do judaísmo também, né? E a outra parte é a parte dos laicos, né? É a parte dos judeus que não creem em nada, ou são racionalistas, ou são seculares, né? Pessoas que às vezes só creem em Deus, como há também no catolicismo, no meio evangélico. Ele crê em Deus, a fé dele é essa, mas, né? Então, sim, existe uma expectativa, por quê? Porque é fim de tempo, é fim dos tempos, né? Aharita Yamin, dizemos em hebraico. E o que acontece? Nesse momento, nós estamos dentro de uma situação de guerra, né? E toda vez que há uma situação de guerra que envolve Israel, quer seja regional ou quer seja ali total, né, com uma outra nação, que é o que nós estamos na iminência agora com o Líbano, cria a preocupação, volta o tema da perspectiva dos inimigos, o que dizem os profetas, e nós, até mesmo se a gente separa aqui um pouquinho o lado messiânico do Novo Testamento, você olha para os profetas, você vai ver, ou seja, todo o povo judeu sabe que os profetas falaram sobre os últimos dias, falando sobre Gog e Magog, um momento de grande confronto, né, com nações do mundo. O Gog e Magog, ele antecede a Guerra do Armagedão, correto? É depois da tribulação ou é antes? Então, vamos lá. Esse é um tema complexo. Por que ele é complexo? Porque, na realidade, Gog e Magog, ele fala de um ajuntamento de nações que virá contra Israel, certo? Correto. Então, olha, o que os profetas falaram? Os profetas falaram que nações vão se reunir contra Israel, beleza. Agora, quando? Quando eles dão pistas para nós. Só que essas pistas, elas envolvem eventos muito espirituais. Eu vou dar um exemplo. Tá? Quando você abre o livro do profeta Daniel, né, o Sefer Daniel Hanavi, lá no capítulo 12, o último capítulo do livro, em que ele vai falar, né, o anjo, né, na realidade falando com ele, né, saiba, Daniel, que ali, desde o tempo em que foi tirado o sacrifício contínuo e posta a abominação desoladora, haverá tanto tempo. Quando ele está falando dessa parte final, o que ele vai dizer? Ele vai dizer nesse capítulo que vai haver, muitos vão ressuscitar, uns para
vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida eterna. Então, sim, são coisas que estão conectadas a essa guerra, que mostra realmente a vinda do Messias, porque vai haver ressurreição dos mortos. Então, só que o que acontece? Nós temos, e eu sempre digo que nós temos um privilégio, nós que cremos em Yeshua, né, que cremos em Jesus, que temos ali a Brit Hadashah, o Novo Testamento, porque nos foi dado a conhecer no Sefer Hitgalut, no livro de Apocalipse, que vai haver 2 eventos separados. Nós temos Har Megiddo, o Amargedon, é uma coisa, e nós temos o Gog Magog. Então, de uma maneira muito simples, tá? O que Apocalipse mostra pra gente? Vai haver uma guerra de nações contra Israel, e é justamente nessa guerra que Yeshua vem, que o Messias chega. Para quê? Para instaurar o milênio. É o grande Shabat. Então, o milênio, ele é estabelecido a partir de uma guerra que vai acontecer. Essa guerra se chama Armegiddo, o Armagedon. Interessante. Aí, passa os 1000 anos, termina os 1000 anos, Satanás é solto da prisão, engana o mundo e o mundo se volta contra Israel de novo. Aí Apocalipse vai chamar esse confronto final de Gog e Magog. Então, você viu o que Apocalipse fez para a gente? Nos deu uma revelação muito importante na linha do tempo. Har Megiddo, o Armagedon, Yeshua vem, instaura o milênio. No final do milênio, Satanás é solto, engana as nações e levanta as nações contra Israel. Gog e Magog. Desce fogo do céu, destrói todo mundo, e aí vem o juízo final. Então, como os nossos sábios do povo judeu, o povo judeu, numa maior parte, que não crê no Novo Testamento, não tem o Novo Testamento, eles não sabem desses detalhes que o Apocalipse deu pra gente. Então, o que eles têm apenas? Gog e Magog. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então ele vê todo o conflito que vai ver contra Israel como Gog e Magog. Eles entendem que Gog e Magog vai ser a guerra final antes do Messias chegar. Para eles não vai acontecer mais nada depois. Por quê? Porque eles não têm o Apocalipse como um livro sagrado, inspirado. Entende o que eu estou dizendo? Sim, e é até interessante. Nós já recebemos esse presente de saber que vão ser 2 eventos diferentes. E assim, a visão que você tá trazendo aqui, Rabino, pra mim tá sendo inédita também. Muito legal o canal aqui receber tanto convidado que a gente aprende cada vez mais. Tem uma discussão também, que as pessoas falam sobre a guerra do Gog e Magog. Se eu não me engano, ela é citada em Daniel. E diz que essa guerra, ela precede os eventos finais, né? O Armagedon. É uma outra guerra também, né? O Armagedon parece que é citada na Bíblia, em Apocalipse. Essa guerra do Gog e Magog seria uma guerra que precede o Armagedon. E ela viria do norte. Então alguns especulam que essa guerra poderia vir da Rússia ou da China. Enfim, são países também já com uma ideologia, como você citou aqui, né? De esquerda. Você acredita, você ouviu falar dessa guerra? Você tem algo a dizer sobre esse assunto? Sobre a guerra de Gog e Magog, eu também já ouvi muita gente. Então, o que eu falo sobre o Gog e o Magog, eu falo do que eu ouvi, não do que Deus me deu como compreensão, né? Igual aquilo que eu ouvi, né, sobre isso, eu ouço exatamente o que você ouve, né? Que o Gog, o Irã, aliás, o Gog é o Irã e o Magog é a Rússia, e eles virão, né, e cercaram a cidade santa. Sobre esse fato aí eu não tenho certeza, porque acho que tem que conhecer sobre história para conhecer exatamente se esses locais são Gog e Magog. Então eu apenas acredito realmente também que isso vai acontecer. Mas o que eu acredito é que essa guerra, ela é o início do reinado do Anticristo, né? Porque muita gente acredita que o Anticristo ele reina 7 anos, e não é. É o acordo que ele faz de 7. É um acordo de 7. Não é um acordo de chegada e reinado dele, não, é um acordo de 7. Então, se ele faz acordo, ainda ele não está dentro de Israel. Então, no início da grande tribulação, as dores de parto, ela não é mundial. Eu costumo dizer que nós estamos na grande tribulação, e muita gente diz assim, mas é muito fácil estar na grande tribulação, não está acontecendo nada na minha casa. Não, mas é porque as pessoas não entendem sobre as fases da grande tribulação.
como eu disse, a grande tribulação tem duas fases. A primeira fase é o que nós conhecemos como o princípio das dores. Porque muita gente pensa que o princípio das dores está, não sei desde quando. Desde que eu nasci, o pessoal diz que nós estamos no princípio das dores. Mas quando eu comecei a entender, eu entendi que o texto ele já me diz que o princípio das dores, o próprio Jesus ele vai comparar com uma mulher grávida. Então, o princípio é o quê? É as primeiras dores de parto. Então, o princípio das dores é a primeira fase da grande tribulação e o anticristo não está reinando. Não está reinando, ele está onde? Ele está guerreando contra os judeus para tomar Israel e ele reinar. Então, ele vai passar essa primeira fase ainda lutando contra os judeus. E por conta disso, também vai ter guerras entre outros países. Porque o texto de Mateus 24 vai dizer reino contra reino, nação contra nação. Não é só ele. Tem outras guerras aí. Né? A gente está vendo guerra por aí acontecer. Então, o anticristo ele começa a reinar quando? Na segunda fase, quando acontece exatamente essa guerra de Gog e Magog. Quando ele cerca Israel com os 200 milhões de soldados dele e ele toma Israel. Ali sim ele estabelece o seu reinado. Então, na primeira fase, as dores é mais para o povo judeu. Porque no próprio texto de Mateus 24, 9, vai falar ali de antissemitismo. O povo não vê. Mas está falando de quê? Vocês, judeus, serão entregues para serem atormentados e matados por causa do meu nome, porque Jesus era judeu. Como a salvação do mundo veio através de Jesus, e Jesus nasceu lá em Israel e é judeu, então os judeus também seriam odiados por conta que Jesus é judeu. É disso que o texto está falando. Então, nesse tempo da primeira fase, o que acontece? O antissemitismo. A gente está vendo isso acontecer. Mas não tem só isso acontecendo. Tem muita coisa no contexto de Mateus 24 acontecendo. Então, quando eu vejo a guerra de Gog e Magog, é a sexta trombeta. A sexta trombeta, a trombeta número 6 é do anticristo. E a número 7 é de Cristo. Então, Jesus não vem arrebatar antes de ser tocada a sétima. Tem alguns que dizem, olha, Jesus volta na quarta trombeta. Não volta. Ele volta depois que conclui todas as profecias para a humanidade. Aí sim ele volta. Então, na guerra de Gog e Magog, é durante o toque da sexta trombeta que Israel é cercado por esses 200 milhões de soldados. E o anticristo, ele toma Israel dos judeus. E acontece aquele episódio que eu falei mais antes para vocês, em que o príncipe, ele levanta em defesa do povo judeu e leva o povo judeu para ser guardado no deserto, longe da vista do anticristo. O anticristo começa a reinar ali. Então, a partir dali, começam as dores mundiais. É as dores principais. Por isso que Jesus fala em Mateus 24, acho que 22, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. E tem gente que diz, a abreviação é você acordar agora e já está de noite. Não é. Jesus, ele abreviou o quê? Dividiu. Primeira fase vai ser mais para os judeus. Segunda fase é para a igreja. Porque se fosse 7 anos só para a igreja não suportaria. Mas por causa dos escolhidos, que é a igreja, então vai ser abreviado, vai ser dividido. Os judeus, eles vão ter a primeira fase, mas na segunda fase é vocês. Então essa guerra de Gog e Magog, ela não é diretamente da Rússia com Israel, é uma guerra de nações. Olha só, o enfrentamento vai acontecer para que Israel, né, seja confrontado e sitiado. A Bíblia fala sobre esse momento. Deixa eu pegar o texto, né, para a gente ler certinho. Lá, se não me falha a memória, está em Ezequiel, não é isso? Não é Ezequiel? Que fala de Gog e Magog? É isso mesmo. Oi? É isso mesmo, Ezequiel. Qual o nome? 38. Oi, 28, não é isso? 38. 38. Então vamos pegar aqui o texto, que aí vai ficar fácil, né? Para todo mundo acompanhar o que vai dito. Aqui, ó. Profecia contra Gog. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, Tubal, e profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal, eu te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todas as espadas. Persas, olha o Irã, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Então, ele está falando de um agrupamento, tá? Só que para acontecer isso aqui, você tem que ter primeiro o confronto entre as nações.
E agora esse grupo ele vai se levantar contra Israel. Aí que vem agora. Gomé e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte e todas as suas tropas. Falou extremo norte, já está falando da China. Ok? Já tem China aí na jogada. Você já tem Índia, por exemplo. Nós estamos para ver um conflito entre China e Índia, porque a Índia está atravessando o Everest para chegar na fronteira com a China. O túnel fica pronto agora, 2025, 2026. Ok? E aí a Índia vai poder levar tropas terrestres até o território chinês. Vocês têm acompanhado esse confronto China e Índia? Tem acompanhado isso ou não? Tem acompanhado? Então, a Índia, inclusive, passou momentaneamente interrogação a densidade demográfica da China. Porém, nós temos um terceiro país se levantando do coração da África, que é a Nigéria. A Nigéria, em 2060, é o país mais populoso do mundo, inclusive, né, o que é praticado lá como religião é o Islã, é o islamismo. Então, você tem 3 estruturas gigantes aí, né? Você tem a Índia, você tem a China e você tem a Nigéria, que ainda nem apareceu no conflito global, mas que vai aparecer, porque na realidade ele vai receber suporte das nações islâmicas. Olha o que está acontecendo. Lá no coração da África, eles plantaram a maior nação islâmica do mundo, que é a Nigéria, gente. Isso é muito sério. Então, observa que nós estamos sendo levados, né, para observar o bendito do quebra-cabeça em cima de peças que não se encaixam. Por quê? Eu tenho que ter, primeiro, um conflito China-Índia, fato. Eu tenho que ter um conflito envolvendo a Nigéria, fato. Eu, para ter a Agenda 2030, essas 3 nações têm que sangrar forte, porque de nada adianta a gente matar o Paraguai todo, matar o Uruguai todo, você acabar com a Holanda toda, porque isso é insignificante nessa cota. Essa cota, nós estamos falando de bilhões. Nós temos que ter uma redução, segundo eles, de 2,4 bi imediato, né? Porque a previsão agora é que a gente salta de 8 para 10 bilhões, ok? Então, o objetivo é que não nasça os 2 bi e que a gente recue 2,4 bi. Por isso, a pauta andando rápido do aborto, inclusive para alimentar, né, as pesquisas e a produção da indústria no que tange ao anti-envelhecimento e ao rejuvenescimento, já que agora, né, os abortados são matéria-prima para a indústria. Pouco ou muito sério, gente. Pouco ou muito sério. Mas vamos lá. Aí, olha só, tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, dispõe-te tu e todas as multidões do teu povo, que se reunirão a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. Então, observa que nós não estamos falando de um tempo curto, e está todo mundo achando que a fatura já se resolve. Ok? A fatura vai se resolver? Não. Mateus 24, 25 tem que se cumprir. E ali se fala em pestes no plural, fomes no plural, guerras no plural, rumores de guerra no plural. Tem um monte de coisa para acontecer ainda. E Jesus ainda diz o seguinte: será que quando o Filho do Homem voltar à terra, ele ainda encontrará fé? Então observe que nós temos muitos acontecimentos e eu vejo muito teólogo de botequim, né? Essa galera aí que fica especulando, né? Para com isso criar mais confusão, né? Mais confusão. É aquela coisa do latino, garçom, chegou mais um. Não é isso? O pessoal está todo mundo vindo para a festa para tumultuar a cabeça do povo e criar mais confusão. Olha o que ele diz aqui, ó. Depois de muitos dias será visitado no fim dos anos. Sabe o que é fim dos anos? Século. Milênio. Ó, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos de Israel. Junto aos montes de Israel, aqui,
que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, de todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová. E acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás o mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portais, a fim de tomar o despojo e arrebatar a presa, de pôr a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Seba e Dedã, os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo, ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza o filho do homem, diz a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não saberás naquele dia, quando meu povo Israel habitar em segurança? Virá, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naquele dia profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá à minha face. Então, observe, né, que a terceira guerra já aconteceu, sim ou não? E agora você tem um vencedor, sim ou não? E você agora tem um ajuntamento de nações querendo um despojo, Israel.